CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Apresenta História dos Batistas Independentes. A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Nós, batistas independentes, temos nossa própria história, temos nossas raízes. O que somos hoje foi conquistado com muita luta, coragem, sacrifício e desprendimento daqueles que foram pioneiros no Brasil. A CIB é fruto do trabalho missionário pioneiro da missão Örebro, Suécia, fundada por John Longman em 1895. O primeiro missionário enviado pela Örebro Missionen ao Brasil morreu ao chegar no Rio de Janeiro, vítima da febre amarela. Como diz a Escritura, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Foi isso que aconteceu. A morte do jovem Adolf Larsson foi uma boa semente lançada no fértil solo brasileiro e tinha que dar seus frutos, atendendo assim, em 1912, aos veementes apelos dos colonos suecos que viviam na região das Missões do Rio Grande do Sul. Erik Jansson, um jovem que se preparava para ir à China. Houve o desafio brasileiro e, após intensa luta com Deus no Vale de Jaboque, aceita esse chamado e desembarca em Vila Guarani, dando assim início ao grande projeto que hoje se chama CIB. Novos missionários foram chegando ao Brasil: Carlos Swenson e Anna Malm, Carlos Welander, Carlos e Stella Sundbeck e muitos outros. É grande a galeria daqueles pioneiros que vieram plantar em nossa terra a semente gloriosa do Evangelho, implantando igrejas e escolas. Homens que, por amor aos perdidos, abandonaram sua terra e marcaram positivamente a história dos nossos começos. Joel Persson, Alfredo Winderlich, João Schoeber, Olavo Berg, Nils Angelin, Rune Soderberg, Nils Skor, Roberto Wilnerson. Depois de 40 anos de atividades, desbravando o interior do Rio Grande do Sul, a preciosa semente havia dado seus frutos e importantes líderes nacionais começaram a surgir neste cenário evangelístico. Pedro Falcão, Astrogildo Pacheco, Noé da Silva, Antônio Neves, Pedro Mendes, Martinho Mendes, Alcides Santos, Alcides Orrigo, Antônio Duarte, Aniceto Vera, Paulo Mendes, Aparecido Maglio, José Lima, entre outros. A Força Nacional crescia em importância e vontade de trabalhar. Assim, em janeiro de 1952, na cidade de Ijuí, foi organizada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes, tendo como seu primeiro presidente o pastor Pedro Falcão. Alcides e Anne Orrigo são os primeiros missionários a serem enviados pela nova convenção, indo para a cidade de Santa Rosa. Neste mesmo ano, é fundado o Instituto Bíblico Batista Independente, tendo como diretor o missionário Nils Angelin, ressaltando-se assim a importância que a nova convenção dava à educação teológica, como um instrumento de preparação dos futuros obreiros. A história iria revelar para a educação teológica ainda outros homens como Stig Ekstrom, Bertil Andersson, Lars Erik, Bertil Ekstrom, cujas vidas foram literalmente derramadas em nosso país. Hoje a CIB possui seminários em várias partes do Brasil, com o nome de Seminário Teológico Batista Independente. Além da sede na cidade de Campinas,
A CIB tem coordenados pelas convenções regionais, seminários em Esteio, São Paulo, Feira de Santana, Guanambi, além de franquias ou extensões no Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Sorocaba. Embora lentamente, o Evangelho foi ultrapassando as fronteiras do estado gaúcho. A década de 70 foi um período marcante para as missões denominacionais. No plano nacional, foi implantada uma igreja em cada estado. E até 1980, a CIB chegou à região transamazônica, alcançando cidades como Altamira, no Pará, e Benjamin Constante, no Amazonas. Alcançando também várias comunidades indígenas de norte a sul. Nesta década, os brasileiros cruzaram a Ponte da Amizade, indo desbravar as matas paraguaias, e a CIB foi junto, levando o Evangelho da Graça de Deus nos mais inóspitos rincões. O Peru também teve a oportunidade de ouvir o Evangelho através do missionário Clerisnan Costa, atualmente no Japão. E hoje temos nestes dois países convenções fortes, bem estruturadas e prontas para, em projetos de parceria, levarem também o Evangelho a outras terras. Jesus disse: "Levantai os vossos olhos e vede os campos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, desde Jerusalém até aos confins da terra." Assim, após 10 anos do trabalho missionário estar restringido à América Latina, a partir de 1985, novos missionários começaram a ser enviados, indo para Portugal, Angola, Senegal, República Centro-Africana e Uruguai. A CIB começa então, como sua progenitora, a afirmar-se como uma convenção que nasceu para se projetar evangelisticamente na direção do mundo. Em 1989, todo o trabalho denominacional foi reestruturado. Foram criadas as convenções regionais, com o objetivo primário de impulsionar e dinamizar a evangelização nacional sem descuidar dos povos ainda não alcançados. Hoje, cabe a nós escrevermos a história da CIB. Temos novos líderes. Homens capazes e dedicados que, construindo sobre o fundamento dos pioneiros, assumem o comando da obra de Deus. São esses líderes denominacionais, pastores em toda a parte, que com você têm a missão de cumprir o mandamento de Jesus, de levar o Evangelho a todas as nações, povos, tribos e línguas. Graças a essa visão, a CIB desenvolve vários projetos missionários na Europa, Espanha e Portugal, na janela 10x40, Índia, Japão, Israel, Norte da África, e tem propósitos de avançar ainda mais, tanto na América Latina como na África e Europa, através do programa CIB 2010. Porque os desafios continuam por toda parte. Além da evangelização, a CIB desenvolve muitas atividades transformadoras através da FEPAS, Federação das Entidades e Projetos Sociais, tendo como missão principal a luta pela construção da cidadania e dignidade humana. A FEPAS desenvolve programas visando a assistência e o bem-estar social, atendendo a pessoas carentes, especialmente crianças e idosos, contribuindo assim para a prevenção e solução dos graves problemas sociais que assolam nossa pátria. A CIB possui ainda vários departamentos e juntas que contribuem de forma singular para a realização de suas finalidades. MOB, Junta Feminina, Junta de Educação e Publicações. UMB, Secretaria de Missões. Esta é a CIB, uma organização que é uma família.
Uma instituição que se orgulha em cumprir o mandamento do Senhor Jesus na sua integralidade e conta com pastores, homens de Deus, que dão a vida pelo rebanho. Que conta com crentes que tudo fazem para a evangelização total. São jovens que dizem: eis-me aqui. A igreja os separa e envia de acordo com a vocação de cada um. E hoje, o velho e o novo se unem para cumprir a visão dos pioneiros e juntos fazerem conhecido o nome do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. Pela pregação do Evangelho, homens e mulheres abandonam o pecado e abraçam a Jesus e o seu Evangelho. Crianças são atendidas. Pessoas são batizadas. Todavia, apesar do grande esforço missionário, a dura realidade é que mais de 2 bilhões de habitantes no mundo continuam ainda sem qualquer contato com o Evangelho. Esses bilhões precisam ouvir do Salvador. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O que você fará para que o mundo possa ouvir o Evangelho e crer nele? A Bíblia afirma: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, ore. Deus diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como tua propriedade. Pregue, anuncie o Evangelho entre as nações. Você pode fazer a diferença para que o mundo seja transformado. Este é com certeza o melhor momento da história da igreja para fazer missões. Por isso, contribua! Seus dízimos e suas ofertas levam o Evangelho pelos vales e pelos montes, cruzam as fronteiras, atingindo a todos os povos, raças, línguas e nações. Faça sua parte para que pelo seu testemunho, homens, mulheres e crianças se prostrem diante do Rei dos Reis e com arrependimento toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús.
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.